Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento, obrigado pela audiência a todos vocês, mas hoje temos aqui uma visita importante de alguém que se identifica muito com Porto Alegre. Falando em Porto Alegre, eu, por exemplo, na minha carreira jornalística sempre ligava a certas pessoas, por exemplo, o ex-prefeito Vilela, o João Dib e tal, alguns vereadores como o Cleon Guatimozin, vários outros vereadores que se identificavam muito com Porto Alegre. São aqueles que fizeram a história de Porto Alegre, ajudaram a construir essa história de Porto Alegre e se integraram muito à população, à cultura, à arte, à política de Porto Alegre. E uma dessas figuras, dessas personalidades, está aqui comigo hoje é o Luiz Braz. E aí, Braz? Opa, mas que prazer grande, teu amigo, Silvio, uma honra muito grande estar aqui no teu programa. Eu também te acompanho há muito tempo. Você é uma das referências em matéria de economia aqui em nossa cidade. O teu programa está muito bem colocado e eu fico realmente muito satisfeito em poder estar aqui para poder conversar um pouco contigo. Que legal, isso é uma coisa importante para nossos telespectadores, né, Braz? Porque, na verdade, o programa é um programa de Porto Alegre, feito aqui por gente de Porto Alegre. E, claro, nós temos, claro, a extensão toda em região metropolitana, nós estamos hoje lá no litoral também. E quem nos vê são pessoas que ou passaram por Porto Alegre, ou moraram em Porto Alegre e têm essa vinculação com o Rio Grande do Sul e com a sua capital. Mas, Braz, tu tens uma experiência muito grande sobre a cidade. Desde quando? Tu és da onde? Natural da onde? Olha, você sabe que eu, como vereador, eu fiquei 30 anos na Câmara Municipal. 30 anos na Câmara. Eu me elegi em 1982, assumi em 83 e fiquei 30 anos. Mas eu vim lá do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Ribeirão Preto. Uhum. Mas eu não vim direto para cá, porque como eu trabalho em rádio, o rádio antigamente ele era um pouco diferente daquilo que a gente vê hoje. Nós tínhamos muitas mudanças de profissionais de uma região para outra. Então, eu lá de Ribeirão Preto, eu fui para Barretos, fui para Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, uhum. né? Depois eu vim para Florianópolis, fazer rádio aqui em Florianópolis, a Rádio Santa Catarina em Florianópolis. E em 1975 eu vim trabalhar na Farroupilha, ainda antiga na época das associadas. Uhum. A Farroupilha ainda não tinha sido vendida para o grupo do Silvio Santos e ela ainda era das associadas. E da Farroupilha eu vim para Caiçara e na Caiçara nós fizemos realmente um trabalho que eu digo assim, foi o primeiro grande trabalho que nós fizemos na cidade. A Caiçara, ela passava a fazer a sua programação ao vivo naquela época e nós, no primeiro ano que nós estávamos na Caiçara, nós conseguimos ir para o primeiro lugar. No Ibope. Uhum. O Ibope era uma referência muito grande. Ainda é hoje, mas antigamente era mais referência do que é hoje. E nós fomos para o primeiro lugar e permanecemos em primeiro lugar durante bastante tempo. Em 82, eu me elegi vereador. A RBS, naquela época, me contratou para fazer o mesmo programa que eu tinha na Caiçara. Nós montamos lá um programa chamado Comando Maior. Uhum. Esse programa Comando Maior, depois, quando eu assumi a Câmara, eu fui me afastando do rádio e o Sérgio Zambiase assumiu a programação e nem mudou o nome do programa. Na Farroupilha, isso? Na Farroupilha. Continuou o mesmo programa chamado Comando Maior, não é? E o Sérgio, então, fez o programa realmente se tornar fantástico, não é? Ele teve uma abrangência maior do que a que eu tinha. Tanto é que ele se elegeu senador, não é? Ficou conhecido realmente em todo o Rio Grande do Sul. E eu fiquei aqui na minha vereança, não é? Mas eu acho que eu fiz bons mandatos. Fiz 7 mandatos e eu acho que eu fiz bons mandatos. Eu sou muito orgulhoso daquilo que consegui fazer realmente como vereador. Nós fizemos muito trabalho na área de assistência social. Nós tínhamos uma programação chamada Show do Quilo. Esse Show do Quilo que nós fazíamos no ginásio da Brigada Militar e fizemos em muitos cantos da cidade. A gente angariava alimentos e levava para entidades que não tinham condições ou tinham dificuldades de sobrevivência. Creches, asilos, não é? Entidades que precisavam cuidar de idosos, de crianças. E eu acho que, vamos dizer assim, isso marcou a minha passagem na Câmara Municipal.
além dos projetos, não é? Que foram muitos. Eu tive um curso de pós-graduação em Direito Tributário e procurei, de alguma forma, me integrar nas discussões daquilo que era matéria tributária na Câmara Municipal, não é? E ali, entre as coisas que nós conseguimos, nessas discussões que foram travadas, foi exatamente fazer com que a Câmara se integrasse nas discussões de que ela poderia também, enquanto legislativo, propor alterações em tributos, desde que, é claro, ressalvado aquilo que estava, na verdade, constante no orçamento, não é? Ela não podia, vamos dizer assim... Extravasar os limites, né? Exatamente, Então, eu faço uma proposta para diminuir um determinado imposto, como nós fizemos numa época, com os representantes comerciais. Nós propusemos, naquela época, uma diminuição, era 4% o imposto, o ISS dos representantes comerciais. Nós propusemos uma diminuição para 2%. Foi dito que não era constitucional. Nós provamos, através de súmula do Supremo Tribunal Federal, de que havia constitucionalidade. Nós conseguimos aprovar, houve um veto do prefeito, nós derrubamos o veto. E hoje, até hoje, o imposto para o ISS para os representantes comerciais é de 2%. Essa foi a primeira vez que a Câmara, na verdade, agiu com essa intenção de diminuir, de reduzir impostos. Engraçado, né? É inconstitucional para reduzir, mas para aumentar não era. Para aumentar não era. Aumentar pode ser. Mas, Brasa, eu conversando contigo aqui, eu me lembro, assim, ó, eu quando vim para Porto Alegre, em 1967, eu sou lá de Uruguaiana, tinha um radialista aqui que eu acho que foi precursor dessas coisas todas, eu acho que tu viesse depois, que é o pai do André Machado, como é que era o nome dele? O Dilamar Machado. Dilamar Machado. Olha, o Dilamar foi um camarada que eu acho que foi o primeiro que usou a rádio, o veículo, que era poderoso. A rádio é o veículo mais democrático que existe, quer dizer, todo mundo tem rádio, rádio é fácil, mesmo hoje, né, televisão. Exatamente. Enfim. Então, o Dilamar Machado, ele marcou época porque ele é um camarada que também, assim, a exemplo do Brás, ele se incorporou na sociedade porto-alegrense e usava aquilo ali para benefício das pessoas carentes, as pessoas que não tinham acesso a nada, que eram necessitadas e tal. E realmente ele marcou época, o Dilamar Machado, saudação aí ao André Machado, que filho do Dilamar Machado, e realmente ali ele pontificou, ele se tornou uma personagem da cidade exatamente pelo trabalho que depois também tu começou a fazer. Quando eu vim aqui para Porto Alegre, eu conhecia um amigo chamado Joel, que era dono do Silver Center, que era uma casa de cabeleireiros, tal, que ficava lá no Moinhos de Vento. E, através do Joel, o Joel me apresentou o Dilamar. E o Dilamar foi quem me levou para Farroupilha. Tu vê só que coisa. Sabe, quando eu vim para cá, eu não tinha espaço ainda em rádio nenhuma. Eu vim aqui para abrir espaço. Até aí ele teve o discernimento de colocar uma pessoa que depois foi fazer o herdeiro, né? Isso, e foi meu amigo, né? Foi companheiro meu na Câmara Municipal, porque ele foi deputado e depois se elegeu vereador. E ele era do PDT, né? E ficamos ali vários anos. Depois ele não quis mais seguir e eu continuei ainda na vereança durante algum tempo. Mas realmente o Dilamar foi um dos apresentadores de programas de rádio que também se preocupava em fazer essa interface com as entidades assistenciais. Realmente marcou época, né? Assim como o Brás marcou época e marca até hoje, o Brás tem uma atividade e tal. Está fazendo o que hoje, Brás? Além de que, eu quero anunciar que o Brás está se integrando aqui no nosso programa a partir de hoje, né? E ele vai fazer esse espaço comando da cidade, vamos integrar aqui no programa, que é importante, porque o programa tem que ser, digamos assim, a cara do programa, mostrar aquilo que Porto Alegre tem de bom, o bem que está sendo feito em Porto Alegre, aquelas coisas maravilhosas, exemplos, né, que podem ser seguidos, exemplos que podem ser mostrados e que refletem exatamente a personalidade de pessoas que, como ele, que é de Ribeirão Preto, paulista, veio para cá e se integrou totalmente à cidade de Porto Alegre, fazendo esse benefício aí que é uma coisa muito salutar. Silvio, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para fazer esse espaço aqui no teu programa, porque eu gosto muito de comunicação, sabe? A minha vida sempre foi me comunicar, sabe? Desde 13 anos de idade que eu faço rádio,
não é? Então, a comunicação, para mim, sabe, sempre representou, sabe, a base da minha vida. Eu sou advogado também, eu tenho um escritório ali no Menino Deus, bem na esquina da Getúlio Vargas com a José de Alencar. Na esquina da igreja, aquela do Menino Deus. Exatamente, né? Distribuímos um jornal também no bairro Menino Deus, que é o Jornal Comando da Cidade. E o Jornal Comando da Cidade vai ter notícias também aqui, vai apresentar também aqui o Economia e Desenvolvimento, porque eu gostaria muito que você tivesse também uma coluna no nosso jornal, para que as pessoas pudessem ler um pouco, Deus sabe, sobre economia e desenvolvimento, através de alguém que é imparcial, que é alguém que tem conhecimento do assunto e que vai poder realmente fazer com que as pessoas conheçam de uma forma melhor esse campo que hoje, na verdade, deve ser muito discutido, porque eu acredito que nós estamos sendo atingidos de uma maneira quase que mortal por causa desta corrupção toda, sabe, não é? E que está realmente fazendo com que a nossa economia não cresça, não desenvolva tanto como poderia, né, Silvio? É verdade, é verdade. Bom, assim, eu acho o seguinte, quer dizer, até quero cumprimentar o Grupo Zafari, né, que o Zafari tem uma coisa interessante. Eu estou dizendo isso que o Zafari nunca me patrocinou, não tem patrocínio aqui com o meu programa, mas a gente reconhece quando uma instituição como o Zafari se integra na sociedade. O Zafari é uma entidade que onde tem um projeto que vai edificar a população de Porto Alegre, a cultura, a arte, o Zafari está presente. Exatamente. E ele está no teu jornal também. Sim, e estou trazendo ele também para cá, o Silvio, porque o Ayrton Zafari, a família toda, não é? É realmente uma família muito dedicada às coisas da cidade. Se você pegar e contar a história de toda a família, desde lá, quando eles começaram, você foi ver que sempre foi realmente uma trajetória de muito trabalho. Não houve ali nenhuma sacanagem para que as pessoas pudessem, de repente, atingir um determinado nível. Eles sempre, desde lá do pai, sabe, até aqui com os filhos, tudo foi realmente dentro de muito trabalho. Então, é uma honra quando a gente tem realmente um grupo empresarial do esporte. E com essa mentalidade. Na cidade. Eu me lembro muito bem, o Brás, em 81, aliás, eu trabalhava com o Zambiasi em 81 na Rádio Difusora. Na Difusora. Era Difusora. Já estava mudando de Bandeirantes e tal. O Zambiasi trabalhava comigo lá. Mas em 81 foi inaugurado aqui em Porto Alegre o chamado supermercado multinacional, Carrefour, lá no Partenon. Momentos que antecederam a inauguração do Carrefour, era uma brigaçada na cidade, era uma discussão, uma controvérsia contra a vinda do Carrefour, porque ele iria detonar as entidades congêneres aqui. Pelo contrário, eu me lembro que o Grupo Zafari, nós não estamos preocupados com isso, o Grupo Zafari detonou muito mais, cresceu muito mais ainda, porque ele soube se integrar, soube ter essa visão de concorrência e acabou se consolidando muito mais do que o Carrefour. Uma das coisas boas, e isso eu tenho falado, inclusive, para a família, várias vezes que eu pude conversar com o Ayrton e com os outros irmãos, a grande tônica do Grupo Zafari é que eles não se preocupam, na verdade, em manter o menor preço. Você pode ver que a publicidade do Zafari, toda a propaganda deles, não está embasada no menor preço. Sempre é qualidade. Aliás, eles tiveram a qualidade tem preço. Exatamente. Eles tiveram esse probleminha que há pouco tempo atrás, que todo mundo pode ter. É alguma coisa que pode acontecer com qualquer estabelecimento em qualquer parte do mundo. Mas rapidamente eles agiram, não é, para poder fazer com que a qualidade que eles têm pudesse realmente continuar sendo mantida e a publicidade pudesse ser calcada exatamente em cima dessa qualidade. A qualidade tem preço, agora nem todo preço tem qualidade. Não é verdade? É verdade isso. Brás, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. A partir da semana que vem, então, nós estaremos com o Brás aqui sempre. Aliás, tem coisas importantíssimas que a gente vai trazer para cá. Pois não, vamos lá. Por exemplo, olha, o IPTU, que está sendo uma discussão muito grande na cidade, esse aumento do IPTU. O problema das bancas de revistas, esse problema do mobiliário urbano da cidade, que está aí para ser licitado, já faz tempo que está aí para ser licitado e, de repente, parece que agora o prefeito Marquesan vai fazer isso. Nós temos realmente assuntos dentro da cidade que vão mexer com a vida de cada pessoa e que nós vamos trazer para cá, Silvio, para poder conversar com as pessoas, discutir com as pessoas e, quem sabe, também trazer para cá a opinião de gente
que está preocupada com o crescimento da nossa cidade, crescimento de Porto Alegre. Eu fiz uma proposta para o Brás, que eu acho que nós vamos acertar isso aí, de também contar a história dos bairros de Porto Alegre. Ah, sim. Tem histórias bonitas, como é que se criaram os bairros, por que se deu um nome tal, né? É uma coisa interessante que as pessoas não sabem. Muitas vezes o cara mora num bairro assim, nem sei por que foi esse nome. E tem histórias belíssimas da cidade. Histórias belíssimas. Tem histórias belíssimas. Um grande abraço. Até a semana que vem, então. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.